começar aqui mais um podcast. Desta vez estou com o meu colega de escola, Elder Semedo 15 Nhamaze. Ele diz que não quer isso, mas é o nome dele, está lá. Mas pronto, Elder é meu brother. Foi um dos primeiros caras com quem eu bati papo quando tive esta ideia de fazer este podcast. Era suposto também ser um dos primeiros gajos aqui, a gente no papo. Mas outros a fazer, enfim, a coisa foi demorada e eu não esperei por ele, avancei. Mas como ele é um homem de palavra, honra e tal, cresceu bem, grandes companhias aqui, está a vir honrar o compromisso. Bro, welcome aqui no podcast. Thank you. Muito obrigado por me ter. É um prazer saber que essa ideia foi para frente. Estamos aí. Elder é o gajo que eu conheço que tem a memória mais fresca, que na idade que tem, 46 anos. Um gajo com 46 anos, o gajo deve lembrar-se de nomes de colegas que devem ter andado com ele na primeira classe, na segunda classe, até... vamos lá. Bro, é verdade ou é mentira? Estou a falar a verdade. Um pouco. É uma mano? Memória muito... Mano, você é o gajo que sabe o nome completo de quase todos os colegas que a gente teve. Era por causa das chamadas. Nós tínhamos chamadas no eu tempo também para dizer a participava nas presença. chamadas, mano. Mas, ô Vlad, se perguntarmos qualquer um dos nossos colegas aqui do time de old school, vão dizer que... Naquela altura também a tua memória é muito mais fresca para Então, fixar continua coisas. ainda, mano. Para gravar cenas. Elder é hoje sociólogo, antropólogo, é pai, é esposo, é irmão, é amigo, mas o que, bro? É um professor só. Eu Professor dou aulas, também, dá aulas. trabalho na Universidade do Armolane. Acho que é o gajo que eu conheço que deve conhecer todos os distritos mais recônditos do país. Acho que o homem já passou, mano. Qual é o place que ainda não estiveste? Ainda faltam alguns. Mas é por causa do trabalho também. Basicamente é por causa de ter que viajar, ter que trabalhar, ter que viver o país também, né? Fala lá um pouco, mano, o que exatamente esse teu trabalho é que tu fazes viajar? Eu sei, já falamos várias vezes, até fazer trabalhos de pesquisa, de recolha de dados, e de repente estás aqui em Maputo, de repente estás 3 meses lá num sítio, de repente já voltaste, já foste para o Ghana, já estás... é nice, mano, é nice, mas... Não, o que acontece é que eu sou professor universitário desde 2001 e dou aulas de antropologia. Isso é a minha profissão, vamos dizer assim. Eu fiquei licenciado em antropologia em 2000, comecei a dar aulas em 2001 no Departamento de Arqueologia e Antropologia. Então isso é a parte de docência, aquela cena de dar aulas. Desde 2001 sempre Desde 2001 sempre a dar aulas. Sempre a dar aulas, 23, 22 anos. 2 anos. A parte disso, eu faço aquilo que algumas vezes chamam pesquisa aplicada, outras vezes chamam consultoria, que é basicamente pesquisa paga. Alguém quer um trabalho de pesquisa, quer fazer uma avaliação de um projeto, quer fazer um desenho de um plano e precisa muitas vezes de consultoria. E aí é nessas vezes que eu tenho que ir para as províncias, muitas vezes tenho que fazer recolha de dados nas províncias, é preciso entrevistar pessoas, é preciso, se for um projeto, é preciso visitar os locais. Então toda essa cena que tu me vês para cima, para baixo, tal, é isso, é viajar, entrevistar pessoas e claro, quando mas acontece dá muitas exemplo vezes... prático, assim, por exemplo. Agora, por exemplo, só vou te falar das coisas que estou a fazer agora. Por exemplo, agora estou a trabalhar com o Ministério da Justiça, assuntos constitucionais e religiosos, para fazer uma coisa que se chama Plano Nacional de Ação para Negócios e Direitos Humanos. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que, a partir de um certo ponto, as empresas vão ter que ter um due diligence de direitos humanos. Então, é importante que, para além de todas as outras áreas onde há perigo de direitos humanos na esfera pública, o espaço corporativo, o espaço das empresas também tenha um respeito por direitos humanos. Então, da mesma maneira como a empresa chega ao fim do ano, apresenta contas, manda fazer auditoria, a empresa também pode fazer um certificado que diz
estamos a cumprir com direitos humanos porque eu fiz um due diligence. Muitas empresas em Moçambique já fazem, porque têm sedes fora de Moçambique, então, por questões internas mesmo das próprias empresas, já têm que fazer. Então, muitas empresas aqui em Moçambique já fazem, eu já fiz para algumas delas. Agora é importante que o Estado, como Ministério da Justiça, tenha um instrumento também. Então, para tu teres esse instrumento, aí é que vem, entra o consultor para fazer o quê? Fazer as consultas nas províncias, ver o que as pessoas acham, tudo. Depois fazer um draft do plano que depois o Ministério vai usar para fazer o plano final, que vai ser aprovado. Então, isso é só uma das coisas que estou a fazer. Agora, na próxima semana, vou começar a fazer uma coisa que é... existem 6 projetos sobre jovens em 6 distritos diferentes de Cabo Delgado, financiados pelo USAID. E é uma coisa, USAID. E pronto, eles querem alguém para fazer a avaliação desses projetos. Os projetos já começaram a ser implementados, é preciso ir lá ver o que está a acontecer, se está a acontecer ou não. Se está a ir de acordo com aquilo Exatamente. Que foi projetado. Então, basicamente, a maior parte das vezes... Não é uma fiscalização, é mais uma monitoria e avaliação para aprendizagem. Muitas vezes tu tens um projeto que está no meio, tu queres entender se muitos projetos fazem isso agora, se a teoria de mudança funcionou. Por quê? Porque tu, por um projeto de intervenção social, dizes nós temos um problema de desemprego neste distrito, então o que é melhor fazer a nossa teoria é que se nós empregarmos ou dermos treinamento a mais jovens aqui nesta área, este problema vai acabar. Então, quando estás a meio caminho do teu projeto, é importante saber se a tua teoria funcionou, se aquilo que tu pensaste que a tua intervenção ia criar aconteceu. Então, não é tanto fiscalização, é mais monitoria para aprendizagem, porque depois tens que explicar o que aconteceu bem, o que não aconteceu bem, por que aconteceu bem, e depois dar recomendações para o período que vem a seguir, o que deve ser feito no período a seguir para melhorar. Estás a ver? Então, é uma cena de monitoria e avaliação. É mais fácil atrás de uma câmera, né? Filmar artistas famosos. Nada, que isso, mano. É uma cena que estás a ver? São aqueles tipos de trabalhos que estão a acontecer que, por exemplo, eu sempre tive uma dúvida, o que é a antropologia? O que um gajo formado em antropologia end of the day vai fazer? Nos dias 2, estás a ver? A antropologia sempre me levou para coisas do passado, mano. Na verdade, até nós temos um departamento, o nosso departamento de antropologia chama-se Departamento de Arqueologia e Antropologia. E acho que também não há muito conhecimento sobre isso, porque a antropologia começou por ser uma ciência que no contexto colonial, era a sociologia que não podia ser usada para os povos nativos, para os povos das colônias. Então diziam, quem estuda nas colônias, você faz antropologia. Se você estuda aqui na capital, é sociologia. Então pronto, teve sempre essa coisa. Então a antropologia sempre foi conotada como uma coisa muito que servia ao colono, era para o colono aprender a explorar, usava os nossos usos e costumes e tal. E é verdade, também é preciso dizer, houve muitos exploradores coloniais, como o Marimozinho de Albuquerque, houve muitos missionários que foram os primeiros a sistematizar a cena de como é que o nosso povo vive aqui. Tipo, quando tu vês um livro chamado Usos e Costumes dos Banto, é a única coisa escrita, sistematizada sobre o povo banto, como é que cresce, como é que casa, não sei o quê. Mas isso era tudo num contexto também colonial. Então, depois das independências, o que acontece é que a antropologia ficou assim, tipo, uma coisa mais virada para a cultura, que é o ser humano como um ser cultural. E aí tu exploras como é que o ser humano age em várias áreas, como é que o ser humano age perante a televisão, como é que os seres humanos trabalham na indústria. A antropologia, quando aconteceram as independências em África, os antropólogos europeus voltaram para a Europa e começaram a fazer antropologia nas indústrias, nas fábricas, que é usar o mesmo método de entender o ser humano para pesquisar num espaço industrial. Estás a ver? Que é um espaço onde um industrial não há de conseguir alcançar, ou um sociólogo não há de ter a mesma visão. Quer dizer, pessoas de economia têm uma outra mentalidade. As pessoas de antropologia pensam nas coisas mais simples, nas reações mais simples. Tu pensas que numa fábrica aumentar os salários todos de uma vez é uma boa coisa, vai criar melhor ambiente. Mas talvez fazer uma cafeteria pode mudar muita coisa.
mudar. A Fazer curto- um a espaço curto de prazo, jogos yeah. dentro do espaço de trabalho pode fazer mudanças. diferença. Então, a antropologia agora explora um pouco mais isso, o sentido mais humano das coisas. É por isso que podes ir fazer consultoria, podes fazer monitoria e avaliação e tudo, porque tens uma maneira de olhar que põe o homem no centro, de facto. Eu depois posso te dar vários exemplos, mas numa resposta simples é isso. A resposta é simples. Oh, Vlad, man. Yeah, bro, mas é uma cena nice, man. E tu estás a ver essa cena, bro, desde 2000, hein? É teu mundo essa cena, fazer esse tipo de jobs, consultorias. Estás happy com aquilo que estás a fazer, Muito, man? muito feliz. Eu acho que essa coisa que tu mencionaste, ir para as províncias, acho que é importante. No nosso país nós temos muito isso. Yeah, fala lá. Maputo está muito longe de Moçambique. Maputo é quase uma ilha. Então, sempre que tu sais de Maputo e vais para é que nós chamamos país real, né? Sempre que nós chegamos lá dizemos estamos a vir da nação. É porque as pessoas disseram que Maputo é a nação exatamente porque Maputo está longe. Estás a ver? Tipo, sempre que tu sais e vais para o país real, tu encontras histórias verdadeiras, encontras ideias de entender o teu próprio país. E as pessoas muitas vezes ficam em Maputo como uma ilha. Okay? A maior parte das pessoas que vivem em Maputo, por uma ironia do destino, são as pessoas que têm que decidir como é que se vive neste país. Eles é que aprovam as políticas, os regulamentos e tudo isso. Mas é um conjunto de pessoas, até incluindo deputados, que diz que o meu círculo eleitoral é Cabo Delgado, o meu círculo eleitoral Não é conhece. Tete, mas não conhecem. Então, eu estou feliz no sentido em que a ideia de que eu estou constantemente a viajar para as províncias e para entender como é que as pessoas estão a sentir, dá-me uma noção muito real do país. E poucas pessoas têm essa noção real. Mesmo os dirigentes que viajam e que vão de helicóptero e que chegam lá, têm uma comitiva uma semana antes para preparar, eles não conhecem o país e eles sabem que não conhecem. Então, a ideia é que Maputo podia se deslocar mais. Maputo podia ser uma coisa um pouco mais que mostrasse mais a aspiração das pessoas no terreno. E aquilo que tu vês é que não existe. Maputo está... Nós temos um nível, e agora até está-se a discutir muito essa questão da centralização, descentralização, porque nós fizemos um processo de descentralização que é cosmético. Epa, vamos nomear mais este, na província vai ter mais isto. Mas a descentralização verdadeira, dar poder às pessoas, dar orçamento às pessoas para trabalharem, dar orçamento para as pessoas poderem tomar decisões, não acontece. Okay? Eu estive na Zambésia até 2 semanas e as pessoas estão a dizer, epá, sabes, nós tivemos o ciclone Fred. Quem está a ganhar concursos para revisão, para reconstrução depois do Fred, são empresas do Maputo, que chegam aqui, depois sob contrato a nós, para ele fazer esse trabalho, ele fica no hotel lá, nós é que fazemos, também por pobreza, temos que fazer. Então, essa noção de que todas as coisas estão em Maputo continua a ser muito viva. Então, para mim, descentralizar, viajar constantemente, entender constantemente o país, não só no período eleitoral, ou porque é preciso fazer recenseamento, é uma coisa que me alimenta. A ideia é que tu sabes o que está acontecendo no teu país. Estás a ver? E não só Maputo quando é que houve. Maputo houve quando já há crises, já o stress já é grande. Ou quando as cheias são aqui em Boane, quando o nosso amigo não conseguiu chegar na Maacha. Estás a ver? Maputo aí acorda. Ou quando há insurgência no norte. Mas, epa, já mataram pessoas. Mas este país sempre teve essa coisa de nós não termos uma noção real do que está a acontecer, mas continuarmos aqui em Maputo a tomar decisões, mandar leis, regulamentos e tudo. Mas de facto, agora que tu falas mesmo, assim, olhando, conforme estamos a falar, eu estava a imaginar aqui um mapa do nosso país. De facto, Maputo está aqui, mano. Geograficamente também, estás a ver, né? O resto do país é todo para lá, não? E, na verdade, Maputo acabou por ser capital. Isso nós tínhamos até na escola. Maputo acabou por ser capital porque a capital era a ilha de Moçambique. E os ingleses já estavam a cobiçar ficar em Maputo por causa das minas de ouro da Kimberley, aqui na Joanesburgo. Então, os ingleses já queriam tomar este porto. Foi assim que os portugueses disseram, não, a gente vai perder aquilo. Então, saíram da ilha para aqui, mas foram para o outro extremo. E centralizaram tudo aqui. Então, o país ficou mesmo muito quebrado, né? Man.
Agora que falaste, fiquei assim um pouco até tocado, sabes? Mas é verdade, tipo, as outras pessoas vivem isso no dia a dia. Tipo, a cena que nós olhamos, só vemos na televisão, É é dia a real, dia man. para as pessoas, estás a ver? Bro, tu fazes essas viagens, como é que até hoje não tens um registro? Tens fotos desses places que vais? Epá, Não algumas brinques com isso. vezes tenho fotos, mas nem sempre. Mano, Algumas vezes você são. até hoje tem fotos da sexta classe, Mas mano. aquelas fotos é porque eu apanhei um negativo lá Yeah. e levei no China e coisa. Eu faço fotos, mas não de uma maneira sistemática. Alguns projetos exigem mais fotos, quando é uma avaliação, não sei o quê, exigem que se Para ter tire, o próprio mas, registro, mano. mas Fico a tenho. pensar agora com isso tudo que tu sabes, com isso tudo que tu já viu. Quando é que vais escrever teu livro? Epá, não sei. Não sabes Sei. o quê, Nem mano? sei o que vou escrever no livro, eu não tenho nada para dizer, Mano, tu só tens minha tanto experiência. conhecimento. Exato. Exato. É isso, mano. Tu tens esse conhecimento todo, mano. Tu tens um ponto de vista. Tu és. Yeah. Pá, Não, é importante talvez em algum momento pensar nisso. Epá. Na verdade, o que acontece em relação à fotografia particularmente, epá, eu estou a dar em média, assim, tipo, ir a cada província 2 vezes por ano. Então, talvez algumas coisas, a minha sensibilidade já desapareceu para fotografar coisas, já tá, já, já tem já pouca, vês isso aí, já tem já. pouca descoberta. Talvez tenha alguma coisa que mudou, talvez coisas pequenas, estás a ver? Então, as fotos, eu acho que teria muitas fotos no início e talvez devia cultivar mais essa coisa de fazer Mano, mais tu és um gajo fotografia, que, mais com essa tua registro. memória, mano, Yeah. tu ouve lá. Não, a memória é fotográfica, então não gosta de fotografia. Já não precisa de fotografia. Bro, essa cena toda, tu já és um gajo que é pá, com muitos amigos. Yeah. Ou muitos conhecidos, você Sim, sabe o sim. nome das pessoas, é diferente Yeah. de mim, que é pá, ou eu sei cara ou eu sei nome. Yeah. Duas coisas, saber assim, É tudo, difícil. é um bocado difícil. Yeah. Mas essas tuas andanças, bro, tu não podes passar mal em nenhum lugar aqui do país, mano. Yeah. E também ser professor ajuda. Tu sabes que eles dizem que a riqueza dos professores são os alunos. Tipo, tu andas, epá, dar aulas durante 20 anos numa 20 licenciatura, a formar em média talvez 30, talvez 40 estudantes por semestre. Epá, é muita gente. Então já chegas lá no fim, E, man, rapaz, como está, Você professor? sabe o nome de Então todos os teus pronto. alunos. Não todos. Ah, Às vezes tem que dizer o apelido, eu digo assim, o primeiro nome é X, ou uma coisa assim. mas ouve lá, Yeah. pronto, porque também a memória tem Sim, aquela coisa, sim, como é que se sim. diz, memória... Seletiva. Não, além de seletiva, tem aquela memória de long time, depois tem esta Memória de longa, agora, memória curta. uma yeah, coisa yeah, assim, tá a yeah, ver? yeah, yeah. Ainda ontem eu estava entrando na Fortaleza, fizeram o lançamento essa exposição do, como é que se chama? O Mundo por Todos Dividido, ou coisa assim. Está Yasmin, está Uripota, alguns, a cooperação espanhola. E eu estou a entrar assim, está uma moça na porta, que é a segurança da UEM. Como está, professor? Eu, como estás? Ela, música. Música. Até o nome dela sabia. Não, ela disse o apelido, então eu sabia quem era. E está a trabalhar como segurança. Lá na UEM. Já nem é aluno, né? Não. Ah, Helder. Altamente, não. Yeah. Yeah, man, conta lá, diz lá, vamos falar mais. Isto aqui foi só a introdução, ainda nem falamos. Se fosse o tempo das cassetes, a tua cassete ia acabar de rodar a fita Yeah, enquanto é ainda está aí na verdade, introdução. Estou a lembrar agora, você está a falar de 2000, você se formou. Estou a lembrar, eu acho que foi 2001, quando eu tive o meu acidente. Yeah. Eu, quando voltei, fiquei. Um dos primeiros gajos, depois de eu ter regressado, acho que com quem me encontrei foste tu. Yeah. Fomos dar uma volta, acho que estávamos a tratar de um documento, uma cena de equivalência. Certificado, talvez. Certificado de alguma 12ª. Ou não, é certificado Não. de licenciatura. Sim, alguma coisa, já não lembro. Até fez-nos ir aquele Ministério de Tecnologia, alguma coisa. Man. Vela, tá aí uma cena que tu te lembras, eu não me lembro, estás a ver? Acho que precisava-se de equivalência. Ei, Ok, já não me ok. lembro, man. Yeah. Bro, eu fico feliz que, pá, você... Mas depois, temos outra cena muitas, que eu mano. gramo em ti, bro, que admiro, é que você é um gajo com raízes, man, muito roots, tá a ver? Really, yeah. O que é ter raízes muito roots, É man? que você é um gajo, toda hora estás a ver qualquer coisa, qualquer oportunidade que você tem, você vai levantar o nome da África, vai levantar o nome de Moçambique, vai levantar, estás a ver? Yeah. Bro, hoje fizeste as tranças, estás com dreads, há quanto tempo estás com esses dreads, bro? Desde 2001. Tem 20, tem a idade do meu tempo de Yeah. trabalho. Digo isso Yeah. porque
no tempo de school, man, você era um gajo maninho straight. Yeah. Nunca podia imaginar que esse gajo ia sair da escola para ir para o Mudar dread. tudo. Deitar fora todas as coisas Fora, boas. yeah, tá vendo? E pá, não vale a pena. Quem conhece todos os gajos que estiverem a assistir. Yeah. Os da escola primária, então, pá, semedinho. É uma coisa assim, tipo, na verdade, ser africano ou cultivar essa cena da África não é uma coisa que é. Tua camisa, aqui, tua camiseta, tá aqui, a cena da África, vou falar o quê? Não é uma coisa que é um privilégio só para alguns. Na verdade, todos nós sentimos a África de uma maneira ou de outra. Claro que alguns ficam mais vocal, eu quero falar, eu quero trazer mais isso, mas é a nossa pertença. Hoje mesmo, agora que estás-me a falar disso, eu lembrei-me a conduzir para aqui. A primeira vez que eu andei de chapa na minha vida foi em 1992. Nós estávamos na 10ª. Apanhamos o chapa amarelo. da Jusina, aquele J5, até aqui os Pomanini. E eu agora a conduzir, poxa, é verdade, poxa. Então, isso é nossa realidade, estás a ver? Andar de chapa é nossa realidade. Infelizmente, o que acontece é que, como é que eu ia dizer? Há algumas circunstâncias da nossa vida, principalmente que tem a ver com a colonização, a pós-colonização, que nós temos uma tendência para adotar um estilo de vida, uma postura na vida que não é tão africana. Estás a ver? E eu já não estou na fase de condenar essa cena. É uma cena do tipo... mas são coisas que são importadas. A gente vê isso tudo na televisão. Exatamente. Mano, É isso. Então, quando eu penso no chapa, quando eu penso em andar de chapa, quando eu penso... Tipo, isso é a nossa realidade. Claramente, ao longo da vida, depois tu evoluis, ou a tua condição profissional dá-te acesso a um carro, tudo isso. Mas nós somos chapa. As pessoas que vivem em Moçambique andam de chapa. Então, essa perspectiva, que muita gente, de como tu estás a dizer, é uma cena muito africanista, é uma coisa um pouco mais realista, se tu quiseres. Estás a ver? Implica, por exemplo, quando começar o Covid, tu saberes que fica em casa não é uma coisa que se diz às pessoas em África. Estás a ver? Isso é um bom exemplo. Quer dizer o quê? Quer dizer que nós somos africanos, europeus, países, todo mundo, Tens uma epidemia global, Covid. Melhor a solução da OMS fica em casa. Ok, good. Mas quando tu chegas a um contexto como moçambicano, africano, mas moçambicano em particular, se tu conheces a nossa vida, se tu não és uma pessoa totalmente alienígena, vive na Samachilda ou porque vive ali, ou seja, se a pessoa conhece a realidade moçambicana, sabe que a maior parte das pessoas usa a casa como um local de dormir. É o sítio onde tu entras para dormir. Estás a ver? Não para ficar, não é um espaço de lazer. Então, a OMS, quando disse fica em casa, está a pensar, e diziam muitas vezes, fica em casa, fica na internet, ou depois quando ficar chateado, vai ver Netflix, depois vai fazer isso e aquilo. Aqui tu tens pessoas que vivem 10 pessoas numa casa com 2 cômodos. Então, a casa não é um espaço de lazer, é um espaço onde à noite não temos outro sítio para ficar, dormimos todos lá, mas depois, logo que amanhece, nós saímos da casa. Saímos da casa por questões ambientais, porque as 10 pessoas não vão ficar lá todo dia, mas também por questões socioeconômicas, que é para ali, logo de manhã, tens que procurar o pão. E quando tu conheces, aqui em Maputo mesmo, a minha referência é Maputo, tu consegues ver quantas pessoas fazem o dinheiro hoje para comer amanhã. Esses jovens que vendem girinho, que vendem bugigangas no semáforo. Estás a ver? Então, para eles comer amanhã, têm que trabalhar hoje. Então, dizer para essa gente fica em casa não é uma realidade. Estás a ver? Ser africanista é reconhecer que não. Aqui não é sítio de Netflix. Aqui o people tem que bombar. Tem que sair de manhã e bombar. Temos que jobar. Estás a ver? E ele prefere sair, apanhar Covid e morrer do que ficar em casa, não jobar e morrer na mesma. Estás a ver? Então, essa coisa toda do africano é um pouco só contextualizar onde é que nós estamos a viver. Estás a ver? E aí tu já perdes, já sais do embaraço de ter que dar medidas que, a partida, o povo que está a ver sabe, isso não vai acontecer. Ele, a própria pessoa que está a falar, sabe que não vai acontecer, porque a tia dele... Nem ele próprio vai ficar em casa. Estás a ver? Por quê? Porque é uma lógica de que, não, nós temos... Essa coisa toda é a nossa realidade, que nós não levamos para o espaço público. Nós achamos que não. A OMS disse fica em casa. Você está a repetir fica em casa.
Mas você sabe como é que é a tua casa, você sabe como é que é a casa que a OMS está a dizer para ficar em casa. Uma casa com 3, 4 cômodos. Tá vendo? Ele até diz, pá, quando ficares cansado da internet, vai para o Netflix. Qual internet? Qual Netflix, meu brother? Qual energia elétrica tu start with? Poxa. É verdade. Yeah. Então, é isso, é uma questão mesmo de perspectiva. E nós perdemos muitas vezes. Tipo, pá, é só repetir, 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 repetir. Não, estás a ver? Então, a África só precisa disso, precisa de ser reconhecida como África. Cada vez que houver uma política global, nós tentamos entender, ok, em que medida isso se aplica para esse contexto. Estás a ver? E estou a dar o exemplo do Covid, porque é uma pandemia global, mas há vários outros exemplos, como nós formulamos políticas aqui, como é que nós fazemos as coisas. Então, Mas aí já entra muito o vosso papel, Uhum. né? De sociologia, de antropologia. Pessoas já, Sim, já sim, têm um sim. hábito de fazer esse estudo, é onde tu trabalhas. Mas já. aí é que está. Algumas vezes, calhar. Aí já vais tocar um outro assunto, que Então, é aqui para isso, como meu. é que a ciência ou os cientistas, os intelectuais, os acadêmicos podem ou não podem contribuir, seja para a governação, seja para determinar políticas públicas. Esse é outro problema. É que aqui tu podes ter meio mundo, pode haver milhares de estudos a dizer que não, isto não se aconselha, mas a gente vai mesmo, toma a mesma medida. Ok? E só para não tocar toda hora na minha área. Uma vez eu fui fazer uma palestra fui fazer um talk na Faculdade de Arquitetura. E no fim, estávamos ali a conversar, eu estava a falar com o diretor da Faculdade de Arquitetura. E eu digo, mas epá, por que vocês formam aqui tantos arquitetos todos os anos? E eu ando nas vilas por aí e não tem ordenamento territorial. Estás a ver? As vilas crescem desordenadamente. E não estou a falar de cidades, estou a falar de pequenas cidades, estou a falar de vilas, até estão em expansão agora por causa de crescimento demográfico normal. Ele diz, para nós aqui, quase todos os nossos estudantes de licenciatura, o objeto preferido deles é o ordenamento territorial. O miúdo está quase a acabar a arquitetura, pega na cidade de Coamba, vai ver o mapa, faz aquilo, Aqui nos nossos arquivos nós temos ordenamento territorial para quase todas as grandes e médias, pequenas cidades aqui de Moçambique. Mas quem é que usa? Quem é que faz? Quem é que adota? Ninguém adota. Se em Maputo, a grande joia da pérola do Índico, tem construções nas barreiras, o teu amigo Carlos Serra chorou até não poder mais. Como é que é já a Mandimba, já a Xangara, Mopeia, estás a ver? Então, o ponto é mesmo esse, tipo, tu dizes assim, não, mas os antropólogos também têm que contribuir. O antropólogo contribui, ele diz o que pensa, mas ele não manda, estás a ver? Ele fala com o pai, fala com o amigo, fala ali, mas tomar uma decisão é lá. Tipo, é preciso qual é o estudo que tu precisas para saber que não se deve construir naquelas barreiras? É senso comum às vezes, mano. Nem precisa Basic de grande common estudo. sense, é isso. Basic. É isso. Mas alguém assinou. Depois desassinou, tal, mas alguém assinou. Então o ponto, eu percebo a ideia que, não, para os académicos, para os antropólogos têm que aparecer, dizer isto. E eu acho que até, também fazendo meia culpa, assim, acho que antropólogos, sociólogos e outros cientistas sociais têm que aparecer mais, têm que ser mais verbal. Mas nós não podemos esquecer nunca que, na verdade, esse people não tem o poder de decisão. Estás a ver? O poder de decisão mesmo é tomado noutro lugar. E muitas vezes segue-se outras lógicas. Não segue esse tipo de lógicas. Essa é a coisa mais mínima, mais essencial. Aquilo que o inglês quer ver, muitas vezes. Não digo que foi muita gente, mas lembro, nessa altura do Covid, do fica em casa, pelo menos uma entrevista eu ouvi alguém a dizer que não é sustentável ficar em casa. Okay? Porque até os economistas vão concordar conosco nessa altura. Não é sustentável. Pessoas moçambicanas de rendimento médio não vai. Mas nós fomos para ficar em casa. Mas também porque quando nós tomamos uma decisão e mandamos a ordem, algumas vezes já sabemos que ninguém vai cumprir. Vamos para a televisão mesmo assim e falamos, mas sabemos que isso ninguém vai cumprir e pronto. Eu finjo a minha parte, vocês fingem a vossa parte. Cool. O inglês está a ver. O inglês está, o próprio inglês está a ver para mandar o din-din. Acabou, está a ver? Mas agora mudando um bocadinho de... Contigo, Bru, papo, você sabe, né? Isto aqui não há de acabar, você vai sempre dar uma lição. Vem com a água, meu irmão.
Vamos lá girar um bocadinho agora. Dá-me lá a tua perspectiva, por exemplo, hoje. Já vivemos aqui, vivemos hoje numa sociedade, Elderman, bro, que os tempos são completamente diferentes daquilo que eram. Cada vez que a gente cresce, ou não sei porque nós estamos a ficar adultos, estamos a ter uma outra perspectiva das coisas, mano. Mas hoje vivemos uma geração muito fast, man. Hoje é fast forward, é tudo high speed, man. As pessoas estão a correr, não há tempo para nada, mano. As pessoas não conseguem, é aquela correria, a vida está cara, tudo isso está caro. E nesta cena toda, man, eu sinto que alguns valores, alguns hábitos, algumas coisas vão ficando perdidas, vão ficando assim. Como é que tu vês isso aí, Bruno, do teu ponto de vista, em termos daquilo que é a tua análise? Qual é o caminho que nós estamos a ir? Como é que está aí essa nossa juventude, man? Eu geralmente eu costumo ter cautela em relação aos discursos mais fáceis. Essa juventude está perdida. No nosso tempo é que era. Esse nosso grupo do WhatsApp onde nós estamos. Essas crianças de agora, no nosso tempo é que era bom, comer pão de 2.500, não sei o quê, Essa é uma cena pirulitos, ir ao Estoril, não sei o quê, aquela coisa. Isso é uma cena bem romântica, tipo, nós todos gostamos dos nossos grandes tempos. Mas, voltando à vaca fria, assim, tu lembras de um texto que havia no WhatsApp sobre os jovens de agora já não querem saber de nada, esta geração não presta, não sei o quê. Um texto bem longo. No fim, quem é que assinava? Sócrates, na Grécia Antiga. Quer dizer, o gajo na Grécia Antiga já estava cansado dos jovens, porque os jovens isso, os jovens aquilo. Então, eu não sei que jovens é que estão a falar agora. Anyway. Mas a cena, a moral dessa cena é que, basicamente, as preocupações são sempre as mesmas. Por razões lógicas, sempre os jovens vão ter uma diferença. Eu fiz uma pesquisa uma vez para a Unicef, chamava-se Pobreza de Informação. Pobreza de informação era para te explicar como é que em países do terceiro mundo, como sempre, os pobrezinhos, os jovens e adolescentes não tinham só uma pobreza material. Eles também tinham uma pobreza de informação em relação a que tipo de fontes de informação eles têm, como é que eles ficam a saber dos jogos. Isso aonde? Isso tudo foi feito para onde? Eu fiz para a Unicef, mas fiz Angoche, fiz Nampula, depois fiz... um estudo aqui para nós mesmo. Era na Angoche, distrito de Angoche, distrito de Rapalha, ali perto de Nampula. Depois fizemos aqui em Maputo, no bairro de Machaquene, na Samachilde, pegando jovens de diversos sítios. E fiz em Milange também, na Zambésia. Pontos completamente... Sim, uma cena de diversidade. Exatamente. Então a ideia era que era para tu entenderes como é que jovens também passam por uma pobreza em termos de informação. Acesso à informação e tal. E era uma coisa interessante. Fazíamos com entrevistas a jovens dos 12 aos 16 anos e procurar saber como é que tu sabes quem é o melhor jogador do mundo, tal, as coisas que lhes interessam, e para tentar ver que canais eles usavam. Mas o que eu quero falar desse estudo é que logo na revisão de literatura, quando eu vou ver o quadro teórico, fui ver alguma bibliografia sobre isso, eles já diziam que a passagem de uma geração para outra, a informação decresce 3 a 4 anos. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Quer dizer que quando o teu filho tiver 13 anos, ele vai ter informação que tu tinhas quando tinhas 18 anos. Estás a ver? Já são 5 anos. By default. Em princípio, isso é em contextos bem diferentes daqui. Isso já é um estudo que já vem. Já te diz que essa geração vai ter acesso à informação mais cedo do que tu tinhas. Estás a ver? Esse número está a crescer de geração em geração. E provavelmente está a crescer. Quer dizer, a geração nossa, dos nossos pais. Exatamente. Nós já víamos com um default avançado. Exatamente. Então, é natural que nós vamos sentir esse speed. Vamos sentir esses miúdos com speed. Estás a ver? Já sentimos, se tu pediste... Meu 4 anos, mano. Já viste? Já sabe mexer no YouTube. Exatamente. Já sabe ver o que ele quer ver. Tu pediste ao teu pai a primeira vez para controlar o volante do carro, talvez com 16 anos, 15.
Agora já tem putos de 11 anos, estão a pedir para controlar volante. Não, Tá estão a vendo? pedir para Quebrar, que andar de sabem, vez, já nem tá querem vendo? mostrar. Yeah. Yeah. Mas voltando também à vaca fria, é verdade que, mesmo que a gente entenda essa progressão natural, essa diferença quase que natural de uma geração para outra, há aspectos que nós não estamos a cuidar sobre as novas gerações. Yeah, Estás a vamos ver? falar disso. E o Do teu ponto- principal deles, no meu ponto de vista, o principal deles é a educação. E aqui até pode parecer que o professor está a puxar a sardinha para a sua brasa, mas é uma coisa do tipo, nós, como é que eu posso dizer? Nós tivemos uma sobrevalorização da educação no pós-independência, mas depois temos agora um total descaso pela educação. E o que isso quer dizer? Quer dizer que, a nível governativo, olhamos para o Ministério da Educação como mais um ministério. Ok? Mano, nem me fales nisso. Yeah. Pronto, é mais um ministério mesmo. Yeah, tipo, yeah. E Yeah. depois deixamos que as outras determinantes da vida, esquemas de corrupção e de wrongdoing, coisas shady, coisas tenebrosas, afetassem até a educação. Essa coisa dos livros eu nem posso comentar porque acho que nem devemos isso que eu estava gastar a pensar, tempo com isso. aqueles gafes Yeah, terríveis, não, aquilo não é gafe, aquilo é morte mesmo. Andamos a chamar de lapso, gafe, não sei, é morte. Aquilo é morte de um país, aquilo é matar um país. Então, essa questão da educação, nós realmente deixamos. Então, agora o que acontece é que a primeira coisa que nós temos no jovem é um jovem não educado, ok? E talvez com alguma escolaridade. Estás a ver? Porque a escolaridade dele obteve, chegou à sétima, chegou à oitava, chegou à nona, mas ele não tem conceitos, não tem princípios básicos. Então, isso já é um grande, grande perigo. Estás a ver? Então, depois as pessoas estão a escrever no WhatsApp, estão a escrever no SMS e todas essas coisas. Então, a maneira como nós cuidamos da educação é que, no fim, vai ser responsável pelo tipo de juventude que nós temos e tipo de consciência que nós temos. Estás a ver? Então, é uma coisa do tipo... nós deixamos a educação resvalar. Nenhum país do mundo deveria aceitar, mesmo que fosse uma imposição do doador, uma coisa como passagem automática. O que quer dizer passagem automática? Em não que país estudar, do não mundo? Em que país do mundo tu vai? Até no waste, kindergarten, exatamente. Em que país do mundo? Se tu fores à França e pedir ao primeiro-ministro para meter passagem automática, tu achas que qual é que vai ser a reação? Estás a ver? Yeah. O que quer dizer passagem automática? Por que vais para a escola se é passagem automática? Então, há vários exemplos. O setor da educação é um setor que, ao longo do tempo, foi dando vários exemplos de que nós não estamos preocupados com aquilo. Deixa andar. E os jovens estão-se a virar como podem, né? Não tem educação, não tem coisa. Depois, mas eles precisam da escolaridade, eles precisam do diploma. Os jovens estão hoje na universidade, eles não querem estar na universidade, eles querem o diploma da universidade. Se tu arranjares um esquema bem feito para jovens terem diploma sem precisarem ir na universidade, vais conseguir ganhar muito dinheiro. Estás a ver? Então, isso tudo vai contribuir dentro do default que eu te disse no início. No início é tipo, vamos ter sempre a sensação que os nossos filhos estão mais rápidos que nós. Isso é global, é natural, todo sítio vais apanhar. Mas agora, o que nós estamos a fazer aqui é que estamos a pôr as pessoas que vão conduzir os carros mais rápidos, são as mais burras. E não pode. Está a ver? Ele já tem velocidade. Você está deixando um gajo com velocidade e sem cérebro no mesmo sítio? Não pode. Exatamente. Porque noutros sítios, o que estão a fazer? Estão a aproveitar a velocidade desses miúdos para fazer startups, para começar... miúdos agora dão empregos, porque têm seguidores, são, como é que se chamam? Digital influencers, criadores de conteúdo, esses nomes todos que não dizem nada. Então, o que acontece... YouTube Generation. YouTube Generation, tudo isso. Então, o que acontece é que os mais velhos estão a dizer, esse meu filho está a uma velocidade que eu já não aguento. Mas o gajo já arranjou dinheiro para pagar a faculdade dele. Mano, Quer dizer, isso é velocidade no bom sentido. E não a pessoa que tem mais velocidade. É uma pessoa totalmente ócua. Não tem nada por dentro. Estás a ver? Isso leva-me a pensar naquela coisa, esse papo aí.
hoje estamos a falar de educação, isso aí. Hoje questiona-se muito, mano, se vale a pena, is it really necessary? Hoje, mano, você vê o que está acontecendo. Vamos falar de YouTube Generation. Putos 5, 6 anos, mano. Yeah. Estão aí com canais no YouTube que já estão a sustentar os pais. Exatamente. Aí é outra coisa. Não, aqui talvez, mas no mundo afora está a acontecer. Mas aí é um outro problema. O problema da educação era multidimensional no meu ponto de vista, porque uma parte tinha a ver com a gestão desse processo. A outra parte que nós temos que ver na educação é o currículo. O que aconteceu com o nosso currículo? E isso está a dar grandes problemas. Também é uma das fontes dos nossos azares hoje. Como nós viemos de um país com um nível muito alto de analfabetismo, na altura eram 75 plus, herdamos um país com um nível muito alto de analfabetismo. Estás a ver? Nós tínhamos literacia a nível de 4%, 3%. Então, 90 plus pessoas não sabiam escrever e ler na língua portuguesa. Nós fizemos um esforço maciço para educar as pessoas de uma forma muito intensa. Exatamente. Então, pós-independência, programas de alfabetização de adultos, para a escola, massificação de matrículas nas escolas, escolas gratuitas e tudo isso, uniformes, aquela coisa toda. O que nós não fizemos foi rever os nossos desafios depois de um tempo. O que isso quer dizer? Quer dizer que, num minuto, tu tens um nível muito alto de analfabetismo. Ninguém sabe ler nem escrever, ok? Mas depois de 20 anos, depois de 30 anos, depois de 35 anos, tu tens que voltar e rever. O que acontece com o nosso sistema de ensino? É um sistema de ensino muito pesado. Pesado em que sentido? Até a 12ª, tu estás a ter 8 ou 9 cadeiras. Já é pouco, estás é a ver? Muito isso. Não é pouco, nem é muito. Só que são muito gerais. Estás a ver? Que é o quê? Estás a ter matemática, ainda estás a ter desenho, estás a ter isso. Então, o que acontece é, nós direcionamos muito o nosso ensino para criar licenciados. Estás a ver? Tem que ser doutor, tem que ser doutor, tem que ser doutor. Já vem essa doutrina aí? Já vem de muito tempo. E é esta febre que nós estamos a dizer. Mas, basicamente, o que acontece é que o nosso ensino médio, até tu acabares de 12ª, tu ainda não sabes fazer nada. Tu até agora estava a estudar matemática, geografia, biologia, como todas as outras cadeiras. Estás a ver? Então, não tens nenhum nível de especialização. Isso não te permite ter um emprego especializado. Não te permite fazer nada. Então, como resultado, tens que ir para a universidade. Quer dizer, quer continuar os teus estudos. Nesses teus estudos, eu sou um professor na licenciatura em Antropologia. Depois de 4 anos de licenciatura em Antropologia, aquela pessoa ainda não é antropóloga. Pode começar como estagiário, não sei o quê. Estás a ver? O que eu estou a dizer é que estes 4 anos, mais aqueles últimos 3, 4, 5 anos do pré-universitário, eram momentos que as pessoas já podiam aprender a fazer alguma coisa. É por isso que tem esses vídeos no YouTube ou no WhatsApp que mostram uma criança na Alemanha ou que é fazer trabalhos manuais já na escola e depois ou uma criança numa escola africana ainda a repetir a tabuada ou coisa assim. Quer dizer o quê? Quer dizer que depois daquele desafio que tu tiveste muita iliteracia, já tens people letrado minimamente, alfabetizado e tal. Então é momento de especializar as pessoas. Então o que acontece? Nós tínhamos a escola secundária, tínhamos a escola comercial, escola industrial e os respectivos institutos. Esses todos quase que morreram. A escola industrial, a escola comercial, se tu te lembrares, quando nós entramos na 8ª, na Josina, já alguém que fez 7ª classe podia entrar na escola comercial. Estás a ver? Fazia aquele já na escola comercial, depois fazia o estágio do instituto. Um gajo que acaba a escola comercial fecha contas numa empresa. É um contabilista. Fechava, tipo, Mas, quer dizer, ele já teve um treinamento de 4 anos para fazer aquela atividade prática. Estás a ver? Já está capacitado, já pode entrar no mercado de trabalho. O estudante, o graduado de 12ª classe não está capacitado para nada. Ele pode ser esperto, inteligente, curioso numa área ou noutra, mas ele só teve uma divisão de letras e ciências. Mais nada. Letras com matemática, letras é a única especialização. Então aquilo é muita coisa. É por isso que na nossa geração nós fazemos aquela piada, mas vou fazer o que com derivadas agora? Eu aprendi derivadas até 12ª, exatamente porque nós não tivemos essa capacidade de, a partir do 6º ano, 7º ano de escolaridade, meter as pessoas a especializar.
Estás a ver? Então, o que queres agora? Agora toda a gente quer correr até chegar à meta. E como as escolas técnicas desapareceram, toda a gente quer ser doutor. Estás a ver? É por isso que tens esses doutores de agora, tipo, as universidades agora alugam o Estádio Nacional para fazer graduação. Não por outra coisa, só porque o número de graduados é 500, 600, mas se cada graduado tiver 2 convidados e tal, tal, tal. Isso é um número, mas qual é a qualidade desse people? Estás a ver? Que é um people que veio de passagem automática. Estás a ver? Fizeram passagem automática até chegar a esse nível. Então, esse é um outro problema também que nós devíamos rever. O que nós vamos fazer? Como é que nós vamos fazer ensino técnico? Nós sempre que íamos para a África do Sul, essas coisas, os países vizinhos, quase ninguém ia à universidade. Ele fazia matric, depois fazia BCom, que é Bachelor of Commerce na altura. 3 anos na universidade e vai trabalhar. Quem vai fazer um curso superior até acabar é alguém que tem dinheiro. É por isso que agora o que está a acontecer? As pessoas mais pobres em Moçambique estão a ter uma estratégia, que é quando os filhos fazem 10ª classe, corromper o máximo possível, mas o filho tem que entrar, ou entra na escola de formação de polícias, né? Vai a Matalana, não sei o quê, ou entra num curso de formação de professores, ou entra num curso de enfermagem. Está a ver? Aquilo é alternativa, porque os pais, pela sua própria condição, ele não pode pagar a uma pessoa 12 anos de escolaridade E essa pessoa não pode ainda trabalhar porque não sabe fazer nada, depois pagar mais 4. O pai já está a dizer, eu não posso pagar um gajo de 16 anos, não tenho isso. E a minha capacidade já está em baixo. Então, você, aqui na 10ª, arranja dinheiro. É por isso que ele diz, eu vou pagar. Quero subornar alguém, mas você tem que entrar nessa escola. Para fazer 10ª mais 3 anos. Estás a ver? 10ª mais 3 anos, seja na formação de polícia, seja na formação de enfermeiro, seja na formação de professores. Em 3 anos, esse já está pronto, já pode ir para o mercado. E o mercado é um mercado que é dentro da sala de aulas e fora da sala de aulas. Na estrada, a conduzir, a mandar parar os automobilistas, é dentro da regra, também fora da regra. Esse já é o mercado. Né? No hospital, o hospital paga, mas aquilo que se paga ao lado. Tá já, de certa maneira, já está-se a fomentar este hábito que há. Tens que ter uma cena de saia. Exatamente. Por quê? Porque basicamente também o Estado já não consegue pagar a tanta gente. Porque o Estado também fomentou isso. Por que as pessoas estão a correr todas para a licenciatura? É porque o Estado disse que basta você ser licenciado, o salário é este. Estás a ver? Agora com esta cena, então... Isto é perigo. Ainda não vou chegar ao Tsu. Isso é pornografia mais tarde. É uma cena do tipo... Brada, quando tu chegas ao ponto de dizer, neste país, basta você ter um diploma de licenciado, recebe X. Então tu deste um grande tiro no pé. Porque as pessoas todas vão correr e vão te apresentar aqueles diplomas. Verdadeiro, falso ou não, eles vão te apresentar. Então o que acontece? E o Estado devia desincentivar, o Estado devia parar com isso, porque um privado, tu se quiseres admitir alguém no teu estúdio, diz ele trabalha 5 dias aqui. Eu vou te ver, vou ver se você vale ou não vale. Ah, mas eu tenho diploma. Não, senhor, nós estamos a tratar de diploma. Eu preciso de uma coisa feita. Você diz que tem um diploma de áudio e TV. Tá bom, monta-me uma peça. Não, mas eu tenho diploma. Não, eu quero que monte uma peça. Na prática. Exatamente. E eu vou te pagar conforme isso. Então, nós como Estado ainda estamos a dizer, não, basta você trazer esse papel, nós vamos pagar X. É por isso que chega ao ponto em que o Presidente da República tem que ir para a televisão pedir desculpa aos professores porque não tem dinheiro para pagar as horas extras dos professores. Estás a ver? Por quê? Porque o Estado acumulou tanto e mantendo essa coisa com esse nível de licenciado. É por isso que o Estado agora diz que não está a contratar. Porque tu tens um número muito grande de pessoas na condição de licenciados. E que cá entre nós, com aquele número, é difícil ter grande qualidade. Se estás a produzir licenciados nesse nível de massificação. Então as pessoas já estão aqui, diploma eu quero. E o Estado já não aguenta com as costuras. Estás a ver? Então o que está a acontecer? Aquele pai que diz, para meu filho, não has de ir até lá, até a licenciatura, ter aquele degree para que vai te dar aquele salário, mas vamos fazer um shortcut aqui e nesse trabalho, como enfermeiro, como polícia ou como professor, has de ganhar. A bem ou a mal has de ganhar. Estás a ver?
Então, pronto, o Estado sabe também que não tem capacidade de pagar esse professor qualificado. Mas o Estado está a convir que ele, o professor, onde ele está amarrado, há de ver aí uma erva. Tem lá, você procura bem só. Está a ver? Tá a ver quando chega. Está a ver quando contrata um gajo para uma nova repartição? Yeah. Veja ele a olhar assim, o gajo olha os livros, vê a estante, não sei o quê. Depois vê uma fotocopiadora, veja o gajo olhar para a fotocopiadora e fala, é você. É você com quem eu vou trabalhar. Ah, sim, pronto. Posso ficar nesse setor. De repente já vês business ali, três cópias. Exatamente, acabou. Porque o Estado está a fingir que paga. Eles estão a fingir que trabalham. E pronto. Então, para eles serem pagos de verdade, algum sítio vai ter que sair esse dinheiro. Mas depois o que vai acontecer? Vamos ver que já estamos a esgotar, estamos a chegar a ponto de ruptura com os licenciados, já queremos doutorados. Mas isso está a acontecer. Agora mesmo, tipo, o presidente da República disse numa das últimas intervenções que é para não, já não me lembro em que instituto é que era, temos que começar a ter doutorados, temos que começar a ter doutorados. Ninguém está a dizer que nós precisamos, por exemplo, de técnicos médios de frio. Estás a ver? Técnicos de cirurgia, fazer cirurgia. E depois, tipo, se tu tiveres o doutorado, quem é que há de fazer o real work? Esse middle work aí? Exatamente. E sabendo como nós sabemos que essa gente toda fez fast forward para chegar ao doutoramento. Não é porque esses também são bons aqui nessa coisa. Eles só fizeram de tudo para chegar até lá. Epa, doutorado está aqui. É isso que quer. É isso que quer, está aqui. Onde está o meu salário? Acabou. Estás a ver? Então é uma cena assim, muito engraçada. Yeah, man. São perspectivas, man, pontos de vista, daquilo que às vezes a gente sabe, mas que não conseguimos fazer um enquadramento. Sistematizar bem, sim, como é que nós vamos ter... Havia uma apresentação o meu colega lá da universidade, um sociólogo chamado Patrício Langa, fez uma apresentação a explicar como é que a massificação do ensino superior vai contribuir para a pobreza em Moçambique. De tese. Quer chegar, e não o artigo, quer chegar a esse ponto máximo. Tipo, vamos ter ensino superior em todas as províncias, já temos quase, em todas as províncias. Mas a maior parte dos nossos graduados estão no desemprego. Os meus estudantes que eu apanho a trabalhar é como essa moça que eu te disse, vi ontem, está na Fortaleza, está a trabalhar em segurança. É licenciada. É antropologia. É segurança. Ok? Então, por quê? Porque o Estado também vai abrir mão disso. Vai dizer que não, isso nós já não vamos querer. Já não conseguimos pagar. Já está-se a dizer agora, nós já não conseguimos pagar. Está a ver? Então, no fim, vamos acabar com muitos doutores, muitos licenciados, quase nenhum técnico médio. O que nós temos agora de técnico médio é alguém que fez on-the-job training. Estás a ver? Que acabou a licenciatura, o que vou fazer? Meu tio tem uma carpintaria, não sei o que, eu vou para lá. E faz uma formação assim. Nós não temos nada politécnico assim, tipo, temos institutos superiores politécnicos também, que não são assim tão práticos como tal. Estás a ver? Então, isso é um grande problema. Vamos acabar com um país mesmo com muitos doutores, de certeza absoluta. But no one to do the job, the actual thing. Assustador esse cenário, né? E agora, muitas vezes, eu digo aos meus estudantes, vocês vieram para a universidade por quê? E muitos estudantes dizem, meu pai me inscreveu. Meu pai é que veio me inscrever aqui, eu nem sabia que curso é que era. Tá. Então, é uma coisa do tipo, estou aqui para fazer isso. E os estudantes já estão quase no fim, eles estão a ver que já não têm perspectivas de emprego. Então eu digo, o tempo que vocês estão na universidade, não para cancelar a matrícula, mas pensem em fazer outras coisas. Essas coisas que tu estás a dizer agora de youtubers, influencers, não sei o quê. Que na verdade, nós já estamos a ter em primeira mão experiência de nossos estudantes que estão no desemprego. Eles já sabem que os estudantes do ano anterior que graduaram não conseguiram emprego.
Então não vale a pena inventar. Então tenta pensar numa coisa out of the box. Isso É, já não é eu como já na nossa vejo. geração. Na nossa geração, o DJ era um gajo que não tinha nada a fazer, ou que desistiu da escola para fazer DJ. Hoje em dia, DJ é black coffee, meu mano. Estás a ver? Hoje em dia, ser DJ é something else. Yeah. Então, se um jovem graduado de 12ª, no lugar de ir 4 anos para a universidade para acabar exatamente onde ele está, começar a tentar ser DJ de uma forma mais profissionalizante, não sei o quê, na minha opinião, estaria a fazer melhor uso do tempo. Mas aí já é onde entra este papo, esta cena do empreendedorismo. É a nova palavra-chave da geração, que vocês têm que empreender, blá, 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 blá. Mas isso do empreendedorismo, primeiro, a coisa como foi posta, de que empreendedorismo vai se aprender numa faculdade, isso não tem nada a ver. Tipo, qualquer empreendedor sabe que é uma isso por uma cena lógica mesmo, something out of the conventional. Exatamente. Então, não é por uma universidade dar empreendedorismo, mas claramente é preciso dar esse espírito, né? Essa cena de empreendedorismo vem porque se calhar eles já repararam que isto que estamos a fazer, esta cena aqui não é a única maneira, daí temos que encontrar uma forma de colmatar ou recuperar, tentar tapar o erro que a malta já fez. Mas nessa altura também, se tu te lembras bem, esse papo de empreendedorismo veio no consulado passado, já no outro presidente. E nessa altura também já era uma coisa um pouco do tipo, vocês não podem esperar por nós, tentem lá fazer a vossa maneira. O que, em princípio, é uma boa ideia. Quer dizer que nós temos que, aos nossos estudantes, aos nossos filhos, até aos nossos primos mais novos, temos que dar uma noção que para vocês têm que ser empreendedores. Tipo, vocês têm que procurar as coisas. Mas, claramente, se tu fazes parte do governo, a tua responsabilidade vai um pouco além do que dizer virem-se, ok? E, claramente, eu vejo aqui muitos podcasts, agora está na moda, podcast de pessoas de sucesso aqui em Moçambique, não sei o quê. Eu comecei a minha empresa com sei lá quantos anos. A maior parte das pessoas que são empreendedoras aqui em Moçambique, do meu ponto de vista, muitas vezes ignoram o contexto. Em que contexto é que eles surgiram? Quais foram as condições de base que eles tiveram para chegar ao empreendedorismo? Isso não é para condenar as pessoas, mas é só para dizer que quando nós formos pedir hoje as pessoas para serem empreendedoras, é importante nós sabermos que para nós, como governo, estamos a dar uma base para essas pessoas serem empreendedoras. Não é um tipo, salve-se quem puder, vai para a selva. Estás a ver? Se queres, faz incubadoras. Se é preciso fazer incubadoras, faz incubadoras. Se é preciso fazer... Quer dizer, o governo está, como é que eu posso dizer, a incentivar os jovens a ter uma postura empreendedora, mas também está a dar alguns instrumentos, a parte que cabe ao governo, dar alguns instrumentos e dar algumas vantagens. Estás a ver? A coisa do mercado, por exemplo, como jovens, um jovem que vai procurar emprego, vai procurar empréstimo para o seu primeiro negócio. Não existe nenhuma disposição no mercado que lhe protege em relação a um empresário que tem 3 fábricas e quer construir a 4ª. Estás a ver? Então, o que acontece é, para tu dizeres que eu quero fazer uma coisa de empreendedorismo com jovens, eu tenho que, da parte do governo, dar um conjunto de garantias que protege esse grupo-alvo para alcançar aquilo que eu quero. Volta aquele papo da teoria de mudança. Como é que eu espero mudar? Como é que eu espero que esses sejam empreendedores? Qual é a minha ideia? Vou fazer incubadoras? Vou dar recursos, cadeiras de empreendedorismo no ensino pré-universitário? Vou fazer uma parceria com empresas privadas para aceitarem mais jovens que não têm nenhuma experiência para começar? Tu tens de ter uma teoria. Estás a ver? Uma teoria de mudança que vai te dizer, eu vou fazer esta coisa para ter aquele resultado. Então, é esse o tipo de coisa que tu vais dizer. Quando fores lá dizer, jovens, sejam empreendedores. Não é para depois, tá vendo? Eu disse para ser empreendedores, nem são empreendedores, são preguiçosos. Não. É para dizer, vocês devem ser empreendedores. Eu garanti um conjunto de pacotes que são esses aqui para se incentivar essa coisa do empreendedorismo. Estás a ver? Não pode ser só lançar aos lobos. Num contexto econômico muito difícil, que até empresários estabelecidos reclamam de ir à banca, como é difícil, juros muito altos, todas essas coisas. Não pode ser assim. Estás a ver? Tem que dizer, eu quero que os jovens empreendam, então vou criar esta almofada toda, só para jovens. É isso que seria apoiar a cena do empreendedorismo. Tens que escrever um livro, mano. Sobre o quê? Sobre possibilities, man. Vou ver.
Não, É boa a ideia do importante, livro. bro. Eu também, pá. Lembra que eu te falei que eu gostei de escrever um livro sobre mim? Minha história, essa cena toda. Mas é uma história interessante, história de superação, não sei o quê. Um gajo não superou nada, meu brother. What, man? Same shit, different day, man. É o quê? Vamos lá. Hoje, mano, vivemos numa geração em que fala-se muito de doenças mentais, man. People está a entrar em depressão, tudo está a ir para baixo, man. Isso tá Taxas muito de mortalidade, suicídios, sério, man, muito coisas sério. abismais, Elder. Nós... Não, estás a falar de uma coisa muito séria. Isto está escondida. Yeah, man. Tipo, What is this? só no meio em que o meio que eu frequento, no meu meio, as questões de saúde mental, silenciosas que são, estão a ficar muito, muito visíveis. Bro, estamos a ouvir jovens, man, AVC, pá, estamos a ouvir com muita frequência, man. Muito, muito bom ponto. É que, na verdade, ninguém parou para pensar. Aquela coisa que estavas a falar antes, a cena do fast. A cena do fast é nice. Tipo, acabou a faculdade, depois, conseguiu o seu primeiro emprego, depois casou, depois abriu uma empresa, depois disso. É um caso de sucesso. Mas qual é o downsize? Qual é o catch? O que isso custa? O que implica ter esse sucesso? É viver numa sociedade dessas, que é muito corrida, que não tem tempo para nada, que não tem isso, não tem aquilo. Então, infelizmente para nós não socializamos a ideia de tomar conta de saúde mental. Algumas vezes gostamos de falar, reconhecemos algumas vezes, mas a ideia de que ir ter com um psicólogo ainda é porque eu estou maluco, ainda é muito dominante. Estás a ver? Então, quando tu dizes... certo tabu aqui, É um certo tabu que existe, estás a ver? Todos, tipo, principalmente nós, nessa nossa idade, 40 e plus, não sei o quê, o que acontece é que tu apanhas todo o gás, eu já fui fazer o meu check-up, eu todos os anos, em janeiro, fevereiro, faço o meu check-up, Fizeste o check-up de saúde mental? Não. Por quê? Não tem nenhum problema. Não, aí não é problema. Não é para quando a cambota começar a fazer barulho você ir para lá. Então a cena é tipo, hoje em dia, e sobretudo, eu acho que é importante socializar mais a ideia de saúde mental. Estás a ver? Socializar no sentido de normalizar, naturalizar e não ficar numa de quando um gajo disser, eu estava no psicólogo, dizer qual é o problema. Não, eu estava lá, estava numa cena, estava a conversar, seja por razões pessoais, seja por razões conjugais, seja por razões profissionais, o teu espaço de trabalho não ser saudável, tens que ir lá, vai lá, bate um papo, não sei o quê. Porque agora o que eu estou a ver, e depois, claramente, e há estudos que mostram isso, nos jovens é pior, estás a ver? Porque os jovens têm muito mais resistência para levantar a mão, pedir ajuda, dizer, eu agora estou numa fossa, não sei o quê. Por isso que as mulheres vivem muito. Mas é verdade, isso está comprovado e tudo. Então, acho que a cena de saúde mental é uma coisa para vermos, com todos mesmo, todos. Eu estou a tratar de mim, dessa cena, man. Houve um time que também estava aí, nos momentos, fui fazer consultas, hoje tenho uma health coach. Ela ensina-me, ajuda-me a equilibrar, estás a ver? Há coisas que às vezes a gente negligencia mesmo, isso aí. Estou também a fazer tratamento com um psiquiatra, está-me a dar algumas cenas, eu tinha dificuldades a dormir, está a tentar estabilizar o meu humor. É um processo, mano. Não, mas eu acho isso muito nice, sabes? Na verdade, sobretudo porque eu acho que agora, da mesma forma que nós ficamos careful, ficamos muito mais atentos à nossa saúde, por causa de aquela cena de sempre, já fizeste 40 anos, é melhor ver a blood pressure, é melhor ver o coração como está. Quase tu vês que toda a gente toma uma nova consciência sobre o seu próprio estado de saúde, mas o que é preciso, estou a dizer, é nós também assim como nós fazemos autodiagnóstico ou tensão alta, tu não esperas aparecer um sintoma, tu dizes, já tenho 40 anos, vais à prevenção, vais lá, medes a tensão, não sei o quê, vês como está o açúcar, vês como está o colesterol, vês como está isso e aquilo. Por quê? Porque tu sabes que mesmo que estejas a sentir bem, pode ser que esses índices estejam altos, porque são todos silenciosos. Então, com a saúde mental também é importante, nós fazermos esse check-up, não esperar uma crise ou uma coisa assim, como é que é? Eu devo ir a um psicólogo para saber como é que eu estou de saúde mental. E não é porque estou a ser alguma coisa, é só ir lá fazer o check-up, de verdade.
Então é esse o tabu, é o muro que falta passar para essa cena. Mas já há um despertar de consciência em relação a isso, principalmente aqui nas cidades, né? Porque para isto é doença para aqui, mano. Não é lá onde você vai, cá de encontrar. Lá é stress zero, né? Bro, esquece lá essa cena, mano. Yeah. Então é uma coisa importante, todos Eu temos que nos fiz meu cuidar. check-up há um tempo atrás, também estava com esses índices todos, meu açúcar estava um pouco alto, o colesterol estava um pouco alto, agora estou a viver assim, com esses cuidados, já estou mais despertado nessa Exatamente. Sobretudo porque, como, infelizmente, esse tipo de maleitas são muito mais silenciosas. Estás a ver? Silent killers. Tipo, they're silent killers. E é uma coisa do Silent tipo, killers. tu não vais precisar, não vais esperar ter um breakdown. Tipo, estás a trabalhar num ambiente que não é bom para ti. Um ambiente de trabalho que não te faz bem. Mas ok, tu vais carregando aquilo, vais carregando. O dia que tu explodires naquela cena, é um dia off. É um dia para estragar mesmo. Tipo, já chegaste ao topo da pirâmide, não, já não aguento mais e pronto, chuta tudo. Então, muitas vezes, a cena da prevenção, como eu estava a dizer, a cena da prevenção que nós fazemos com todos os outros tipos de doença ou de saúde, também temos que fazer com saúde mental. Estás a ver como é que está o teu humor? Podes fazer uma autoavaliação, se estás assim, mas também é melhor ir lá. Mano. Exatamente. Auto não vai funciona lá. nada. Você vai se mentir, mano. Você vai dizer que eu estou nice. Não há problema, Não pá. é nada, é isso aí. Tá vendo? E agora tem muito mais psicólogos e tal, tem muito mais gente para consultar. Agora tem a categoria de coaches, não sei o quê, people que especializam-se numa área ou noutra. Isso é ótimo, muito bom. São alternativas, mano. Enquanto a gente continuar à procura dessas soluções, é muito nice. É que a ideia de estar silêncio, a ideia do silêncio dessas doenças é exatamente porque a tua vida vai continuando normalmente, entre aspas. Estás a ver? Com um problema aqui, com outro problema aqui, com outro problema aqui. Mas a tua vida não... A não ser que tu vais para um especialista para procurar saber como é que estás nessa área, tu podes não notar nada até um dia do evento extremo. Exatamente. Esse evento extremo e seja com tensão alta, seja com doença mental, seja com açúcar, diabetes, não sei o quê, tudo isso. Estás a ver? São condições que não são visíveis, não são aparentes logo à primeira hora. Então aquilo vai acontecendo, estás a ver? Até o dia que eu fui ao hospital e disseram, o senhor tem tensão alta, foi o dia que eu peguei no meu carro, fui a conduzir e cheguei lá, o senhor veio a conduzir. Por quê? Porque eu estou a sentir extremamente bem, tenho uma dorzinha numa parte do corpo que não estou a entender o que é, muito bem, deixa ela ir lá. Eu disse, não, o senhor tem que baixar. Então, pronto. Aconteceu contigo isso? Claro, em 2018, em março. Então pronto, a partir de agora o senhor tem que tomar medicamentos e tal. Podia por causa ali, disso. ter um raio ali. Mas normalmente tu sais de casa como uma pessoa qualquer, pegas no carro, vais, chega lá e diz, senhor, isto aqui está 190 e tal. 190 é o quê? Tu estás ainda a perguntar, mas what the hell, 190 é um carro a andar bem, tipo já. Estou no ponto. Estou no ponto. Não, tem que baixar e tal. Tudo o resto, depois de manhã, tem que cuidar isto, tem que cuidar aquilo. Daí para frente começa a cuidar. Estás a ver? Então, saúde mental é a mesma coisa. Tipo, vai procurar um especialista. Olha, como é que é? Eu quero uma consulta aí. Qual é a cena aí? Vamos ver isso, tal. Daí pronto. Estás a ver? Man. Essa vida. Estimei bastante, bro. É sempre nice. Hoje está a ver nossos papos, aquilo que batemos em off. É isto. Agora hoje pusemos em on. Nem tudo. Nem tudo. Mas um podcast, a ideia é esta mesmo, mano. Isto aqui, eu tenho que ter pelo menos as pessoas que me são queridas, meus amigos, minhas pessoas mais próximas. Não é um podcast que realmente direcionado a uma área específica. É um papo meu. Não, eu acho nice. E vai ser nice para levantar ideias. E depois, acho que das várias ideias que forem surgindo, depois pode apanhar pistas. Essa área eu queria investigar um pouco mais. Essa área ou uma área ou outra. Estás a ver? Por quê? Porque a ideia de ser um papo livre agrada-me. Por quê? Porque dá aso a várias coisas. Aparecem vários a gente assuntos. não tem aqui, a gente vai. Hoje pode durar 1 hora, amanhã pode durar 1h30. Mano, eu não tenho que provar nada a ninguém, mano. Estamos aqui, uma cena a fazer. E tal.
Mas, mano, isto aqui não é o último, é o primeiro de muitos, mano. Espero que a gente possa. Tu também, bro, você sabe que você está a viver essas cenas. De repente achas que aquele gajo podia falar sobre aquela cena, ou vamos lá puxar esta cena. Acho que sim. Vou levar sim, aquele sim. outro gajo, vamos lá conversar ali. Não, abrir essa esta cena de podcast para mim era nova. A primeira vez, quando falamos aquela vez, e eu não entendia bem o conceito, depois fui investigar um pouco mais. Eu acho que é uma alta plataforma, estás a ver? E é uma maneira de... Eu até, na verdade, estou ainda a pensar, tipo, qual é a melhor maneira de usar de uma maneira bem frutífera, estás a ver? Para assuntos específicos, já para aprofundar, mas a gente conversa criar uma depois. rúbrica, por exemplo, que é uma vez por mês. Sim, Você escolhe um assunto, alguma coisa que vale a pena a gente trazer. Para falar, Focamos sobre diversos aspectos disto aqui. Criamos sabemos que... Fica um homework. A plataforma é bem nice. Fica homework. Esses assuntos teus interessam-me. Eu gosto de saber sobre essas coisas. Estás a ver? Ver o que está a acontecer no real world. Sair um bocadinho disto aqui, vir... Bro, aquilo que tu fazes, muita gente não sabe, man. Estás a ver? Nem sabe que existe, se calhar. What is the outcome de ser um antropólogo, ser um sociólogo, meu, se vale a pena hoje em dia. Hoje em dia as pessoas nem pensam nisso, se calhar. Nos nossos times, os cursos mais famosos eram o quê? Direito, engenharia, medicina. Mas nada, está a ver? Eu ainda pensava que esse gajo foi apanhar esse curso. O que deu na cabeça do gajo? Mas tu te lembras, quando nós estávamos na Manhanga, foi em 94, nosso último ano de Manhanga, houve uma cena de palestras vocacionais. Eu acho que sim. Estavam a tentar montar o Interact no clube no Interact Clube na Manhanga e começou a haver uma cena chamada palestras vocacionais. Foi lá o José Luís Cabasso falar sobre sociologia. Foi aí onde o gajo despertou em ti. Tipo, na altura um gajo vinha de uma cena de relações internacionais, mas a ideia ele falou sobre sociologia, not so bad e tal. E pronto, e depois no ano seguinte abriu a minha faculdade, que era o FIX, de Ciências Sociais, era a primeira turma, aprovei, e depois fui fazer exame de admissão para o ISRE em abril, mas aí já nem queria fazer relações internacionais, já era mesmo só para ajudar alguns colegas, fazer assessoria para outros colegas também entrarem na universidade. Bons tempos, né? 94, tá a ver? 94. 12ª, estava no 12ª, exatamente. Tu continuaste logo, eu acho que 12ª parei, fiquei um ano aí a brincar, a passear. Depois fui para ISPO, né? Gestão hoteleira. Não, fui fazer... Quem estava no hoteleiro Pijo, Mavala. Eu fui fazer mesmo logo comunicação, mas fiquei, acho que depois da 12ª ainda fiquei um ano e meio ainda a passear, ou a trabalhar, a brincar, alguma coisa. Depois é que decidi outra vez ir entrar. Um gajo tinha que fazer Speed Gonzalez, mano, na paragem. Mano, isso também, sempre veio de uma família de teus pais, tua mãe também mantinha aquela pressão. Não há paragem. Bem, Bruno, vamos terminar. Thank you very much. Uma capulana para tua wife. Ok. Voucher aqui também para ir um good meal ali no Rocco Papas. Ok, thank you. Epa, mas o quê? Alguma última consideração? Alguma última coisa que queres dizer? Não. Acho que tenho que te dar força sobre esta ideia. Tenho que dizer que vou fazer o meu trabalho de casa para ver outras avenidas para explorar nessa plataforma. E continua, mano. Não, no início eu consegui acompanhar todos os podcasts, agora já estão tantos que eu ainda não vi, que agora já tem que catch up, não sei o quê, mas está muito, muito nice. Nice, né? Muita força, all the best. Não é só a minha team toda aqui. Então aprende em primeira mão, já não precisam ver, dar um view lá. A gente quando vê no YouTube não sabe que tem isso tudo, é aquele gajo só lá. Não, mas já tem uma team aqui, os rapazes estão empenhados nisso, dão força nice. Também para... E malta jovem também, trabalhar com malta jovem, nice. Nós é que já somos cotas, né? 46 anos, mano. Oh, Jesus. Bro. Não fales nessa cena. Não, são 30 mais 16. 30 com 16 de borla. É uma cena assim, tipo. Mas estamos bem, graças a Deus. Ainda estamos aí. Ainda temos capital, meu. Corta a câmera para continuar esse papo. Já quero me pedir Viagra esse caixa.
Nada, aqui não há corte já, isso tudo vai ao ar. Yeah, mas man. valeu, man. Mas esta é a Thanks. nossa realidade, isto é aqui, é assim como nós somos, não há Yeah. aqui, pá. Yeah. Mas muito bem, espero que tenham gostado, aprendido aqui alguma coisa com o meu amigo Elder Semedo 15 Nyamazi. Próprio. Também conhecido nas redes, vão lhe identificar como Kudumba Roots. É um homem que, pá, sigam. Facebook, Kudumba. Eu acho que ele só está no Facebook. Essas coisas de Instagram, isso aí não é para ele. É muito sofisticado. Mas tem lá algum conteúdo muito crítico. Vocês vão poder abrir as vossas mentes com o português que ele deixa lá. Mas, irmão, você também tem que ter umas línguas ali, ouve lá, fogo. Bem, thank you, obrigado por estarem aqui conosco. Não esqueçam de fazer clicar nestes links aqui que passam aqui dos nossos Rocopapas, Casa Pandia e Aromatize. Até a próxima. Tá.